Eu sou a Krika. E eu sou a Lia. Esse é o podcast Bastidores e Bafos. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre tudo que nos atravessa ao longo dos nossos dias, que não são tão diferentes dos seus, mas que rolam os bastidores e uns bafos que vou te falar. Além disso, vamos falar também de arte e cultura, afinal, somos artistas. E esse assunto tem muito pano para manga. Então, a gente espera vocês toda quarta-feira, aqui mesmo, nos Bastidores e Bafos. E aí, maravilhosers! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo depende do horário que você esteja ouvindo esse podcast. Lia aqui na voz para variar, né? E, claro, mais um episódio de Bastidores e Bafos aqui pra gente. E hoje, gente, nós vamos falar de um assunto que ronda a vida de todo quanto é criativo, que é, na verdade, o monstrinho, né? Que ronda os nossos dias, que nada mais é do que o bloqueio criativo, gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, bora pro nosso bate-papo, né, amiga? E aí, vamos falar de bloqueio criativo? Bora falar desse assunto que é difícil pra caramba pra muitos de nós, né? Quando chega nesse rolê, e aí, o que a gente faz, né? É esse monstro que anda nas nossas vidas de vez em quando, nos assustando. Mas a gente vai tirar da cabeça de muita gente que não necessariamente isso pode te travar para fazer as coisas que você quer fazer, não é mesmo, Lia? É isso, gente. Bloqueio criativo existe, tá? E a gente vai descobrir e vai perceber que a culpa não necessariamente é sua 100% das vezes, tá? Então, também vamos desmistificar um pouquinho o que é bloqueio criativo, o que é falta de inspiração, porque na maioria das vezes a gente confunde uma coisa com a outra, entendeu? Hoje a gente vai brincar e vai falar muito sobre isso. A gente vai mostrar pra vocês que esse monstro ele pode ser muito menor do que vocês imaginam. Então, pra começar, amiga, como é que são os seus episódios de bloqueio criativo? Conta um pouco, porque acho que é melhor a gente falar um pouco sobre isso inicialmente. Legal. Eu acho que cada... Eles vão tretar agora, peraí, rapidinho. Vocês vão me deixar em paz, né, gente? Eu tô gravando. Bora lá. É esse tipo de coisa que faz a gente ter bloqueio criativo. Não, na verdade, esse tipo de coisa não faz. Esse tipo de coisa faz a gente desbloquear. Bom, acho que cada pessoa, assim, dependendo de como você tá, acaba levando, né, o bloqueio criativo. Pra mim, bloqueio criativo é uma coisa que acontece em alguns momentos muito específicos do meu processo. Como, por exemplo, muitas vezes que surgiu um movimento meio incômodo da minha parte, assim, acho que estou bloqueada. A maioria das vezes era porque eu não estava legal. Era porque alguma coisa externa estava acontecendo na minha vida, pessoal, por exemplo, que tava ali causando esse meu processo de me sentir bloqueada, assim, criativamente. Porque, gente, eu sou essa artista que não produzo nada se eu não estiver bem. Se eu não estiver bem, não flui. Esquece. Eu não sou essa artista que... eu preciso de um drama, preciso de um problema pra criar. Não, eu preciso estar bem pra criar. Então, se caso tem algum fator acontecendo na minha vida pessoal, principalmente, que envolve algo que eu não tenho controle de resolver aquela situação, seja uma situação que me deixa triste, isso é, pra mim, um problema pra ter justamente esse processo, porque a minha cabeça, ela tá conectada com aquilo que tá acontecendo naquele momento, não com alguma coisa que eu tenho que criar, mesmo vivendo o caos e os problemas da vida, né? Porque é isso, no final das contas, né? Como o nosso trabalho, ele é um trabalho que também paga as nossas contas, quando acontece um tipo de problema pessoal, por exemplo, a gente precisa, às vezes, ter um momento de olhar pra gente e falar, e aí, agora? Como é que a gente faz, né? Mas somos seres humanos, não dá pra apertar um botãozinho e falar, tá tudo bem, vamos seguir o baile.
Eu sei que tem gente que consegue, mas eu sou essa pessoa que, se tiver alguma questão, principalmente pessoal, me atinge em cheio, assim, aí eu travo. Essa coisa que você falou de ter que estar bem para conseguir produzir, eu já tive um momento da minha vida, quando eu era muito mais artista jovem, assim, que os momentos mais conturbados eu produzia muito, tipo, eu era a artista do drama, mas era porque eu não fazia terapia, né? Então, assim, era o jeito de eu exteriorizar aquilo. E era terrível, tá, gente? Não indico. Tipo assim, é bom, lógico, você ter uma válvula de escape, mas quando essa válvula de escape é o seu trabalho, nem sempre é tão bom assim. Então, façam terapia, tá? Independente de vocês usarem a arte para ter válvula de escape, continuem fazendo terapia. Mas eu também tenho muito disso. Tipo, se eu não tô legal, às vezes eu até sei para onde eu tenho que ir, né? Tipo assim, o que que aquele trabalho pede de mim, mas colocar aquilo na prática efetivamente é muito complicado, assim. E às vezes também rola, pra mim, no caso, uns bloqueios criativos da pressão mesmo da entrega, sabe? Aquela coisa da síndrome de impostor que a gente falou semana passada. Então, essa síndrome também, às vezes, quase sempre, na verdade, faz esse bloqueio criativo acontecer, sabe? Que você fica naquela de, ai, gente, será se que eu consigo, né? Então, isso também faz, às vezes, esse bloqueio criativo chegar. Eu acho que pra mim é mais dentro dessa questão, assim, que graças a Deus estamos trabalhando, tá, gente? Então, eles têm acontecido menos. O que tem acontecido mais, assim, de vez em quando, é realmente falta de inspiração, porque é aquela coisa, né? Como a gente trabalha sob demanda muitas vezes, né? Porque a gente tem cliente e tudo mais que pede coisas ali. Às vezes, quando você quer produzir alguma coisa para você, alguma coisa que você não, que seja um projeto pessoal, uma coisa particular, aí rola essa falta de inspiração. Porque quando você tem um cliente por trás, bem ou mal, você tem um direcionamento, né? Você sabe o que você tem que entregar. Então, por exemplo, o cliente já falou para você que ele quer ali, sei lá, vou dar um exemplo bem aleatório, tá, gente? Que ele quer ali um cachorro deitado na borda da piscina tomando água de coco, suponhamos. Você vai ter que se virar para desenhar um cachorro na borda da piscina tomando água de coco. Você tem um direcionamento. Agora, quando você tem que fazer uma coisa para você, aí o direcionamento vem de você mesmo. E isso é mais complicado às vezes, entendeu? Então, para mim, é mais a questão da falta de inspiração, às vezes, do que o bloqueio criativo propriamente dito. Isso que você falou é muito interessante também, porque as pessoas confundem, né, esse lado do bloqueio criativo com a falta de inspiração, né, também. Sim. Então, e tem uma coisa que eu queria até bater com você sobre essa coisa da pressão, quando a gente trabalha sob pressão, né? Eu acho que eu passei muitos anos da minha vida trabalhando sob pressão. Eu também. Então, pra mim, eu entendi o que serve e o que não serve dentro de uma pressão também, pra ser criativa, pra entregar, por exemplo. Pra mim, por exemplo, no processo de criação, eu funciono muito bem em alguns momentos do dia. Por exemplo, de manhã é um momento que eu tô muito mais com a cabeça limpa. Eu sinto que aquela parte, né, que a gente faz no dormir, né, que é justamente limpar o nosso HD, acontece perfeitamente comigo. E de manhã, eu sinto que eu tenho que colocar todas as coisas que são muito mais difíceis para eu fazer, que exigem muito mais da minha criatividade. E aí eu entendi que é uma forma de eu burlar o meu sistema de me sentir bloqueada, assim. Então, por exemplo, na parte da manhã é onde eu acho que eu coloco toda a minha energia para coisas que eu tenho que criar do zero. Porque criar do zero, eu acho que é um dos processos mais caóticos, pelo menos para mim, que é onde eu tenho que estar me sentindo bastante inspirada, porque é isso, na verdade,
Eu não sinto tanto bloqueio criativo, porque a minha mente ela é extremamente criativa o tempo todo. E eu uso algumas ferramentas que daqui a pouco eu vou dar umas dicas aqui sobre, que isso me ajuda muito. Quem sabe, acho que ajuda vocês aí do outro lado. Que foi formas que eu encontrei para meio que burlar essa situação. Mas, quando você falou de trabalhar sob pressão, eu lembro que, às vezes, quando você tem uma coisa para resolver, que você precisa ali dar uma solução rápida, às vezes, e às vezes a criação ela não te permite você ser rápido. Você precisa pensar com calma no que você tem que criar. Aí eu lembro que essa parte da pressão, em alguns momentos, conforme eu fui crescendo também na minha profissão, eu pensei, como eu me livro disso, dessa pressão, seja externa, às vezes você tem um cliente que está precisando que você precisa entregar, você passou o prazo, você tem que entregar naquele prazo. E às vezes tem o seu interno, que eu sei que eu tenho que entregar, mas eu também sinto que não necessariamente eu precisaria ser dessa forma. Eu precisaria de, sei lá, pelo menos mais um dia para poder ter um pouco mais de calma, para poder trazer algo legal. Porque, de fato, uma coisa que eu acho que do processo criativo que entra também nessa parte do bloqueio e também da falta de inspiração, muitas vezes a sua cabeça, ela fica se sentindo naquele rolê de o que eu faço agora, o que eu faço? É uma briga interna que você tem, mas você tem que fazer esse movimento de limpar esse sistema para você conseguir se desenvolver. Então, na pressão, eu consegui desenvolver algumas coisas sobre pressão. Mas eu descobri que na pressão não é legal trabalhar. Eu não gosto de trabalhar sob pressão. Mas muitas vezes eu consigo por conta dessa minha experiência de vida de trabalho, entendeu? E aí eu achei interessante você falar, porque geralmente cria-se na cabeça de muita gente que você não trabalha sob pressão, você é fresco, você não consegue... você não é capaz. Essa palavra não é capaz é muito complicado. Porque, de fato, a criatividade, a nossa mente, ela tem o tempo também, que é diferente do momento que a gente vive, que esse sistema maluco que quer que a gente seja produtivo o tempo todo, sendo que o ser humano não é produtivo o tempo todo. E a gente tem, assim, momentos de criatividade em momentos muito específicos da vida, principalmente quando você está desconectado daquilo que você tem que fazer. Então, você já tá entrando um pouco na questão do ócio criativo, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Que justamente essa questão de tem momentos que você tem que se desconectar para você estar conectado, né? Tipo assim, conectado com a criatividade. Eu trabalho relativamente bem sob pressão, assim. Eu até acho bom de vez em quando estar sob pressão, porque daí eu meio que me obrigo a fazer as coisas, porque às vezes eu não tenho vontade, gente. Vocês estão achando que a gente que trabalha com arte tem vontade de trabalhar com arte o tempo todo? Não. Tem horas que a gente não quer trabalhar com nada. Tem hora que a gente só quer estar deitado de boas, sem fazer nada. Então, ter prazos, né? Essas coisas me ajudam muito a me organizar e também a desenvolver as coisas com mais facilidade. Então, eu até gosto, mas tudo com parcimônia também, igual você falou. Tipo, não é uma pressão do tipo, Lia, eu preciso de um trabalho para amanhã. Não, assim não funciona, tá, gente? Assim não rola. Eu sou extremamente agorofóbica, então assim, não dá. Mas ter por exemplo, uma pressão ali do tipo, eu tenho uma semana para fazer isso, óbvio, dentro de uma coisa que faça sentido uma semana, porque tem projetos que uma semana é pouco, a gente sabe disso, né? Então, mas, por exemplo, você desenvolver uma ilustração relativamente simples, uma semana aí dá pra gente se virar, dá pra trabalhar e tudo mais, né? O que pega pra mim, às vezes, com relação aos prazos, é a questão do perfeccionismo. Porque o que acontece? Quanto mais prazo eu tenho,
mais coisa e mais firula eu invento, né? Então, vai virando uma coisa até meio preciosista, sabe? De você olhar e falar assim, nossa, mas se tivesse tal coisa, mas se eu colocasse não sei o quê. Então, acaba me ferrando nesse sentido, sabe? De às vezes me enrolar com prazo por conta de perfeccionismo, de coisas que eu quero colocar a mais, de detalhes que eu acho que fariam totalmente a diferença. Mas às vezes não dá tempo, gente. Às vezes é aquilo, você tem um prazo e esse prazo vai ditar também o que você vai conseguir entregar dentro dele, né? Então, pra mim, às vezes essa questão do perfeccionismo pega. Eu admito que o Art Battle me ajudou bastante nesse sentido do perfeccionismo, porque como a gente tem 20 minutos para pintar uma tela, eu consegui desapegar várias coisas, assim, porque antes do Art Battle eu admito que a coisa era muito mais complicada, sabe? Do tipo assim, gente, é 20 minutos, é isso que dá para entregar em 20 minutos, não vai dar para entregar um negócio absurdo, porque eu não sou aquele artista que consegue fazer 5 personagens em 20 minutos. Eu não sou essa pessoa, entendeu? Existem, acreditem, existem essas pessoas. Mas não é meu caso. Então, eu entendo também o que eu consigo entregar e que não é isso que resume minha carreira inteira, porque também tem muito sobre isso, né? Então, desapegar um pouco, assim. Isso me ajudou bastante. Eu sei que a gente falou, né, das diferenças, mas a gente não deixou muito claro o que era, né, essa questão. Legal a gente falar um pouco sobre essa diferença, sabe? Então, aí assim, gente, eu vou falar um pouquinho pra vocês, tá? A diferença aí do que bloqueio criativo e falta de inspiração, porque parece a mesma coisa. Quando a gente fala assim, real parece a mesma coisa. Você fala assim, nossa, estou bloqueado. E na verdade você só tá sem inspiração nenhuma, né? Então, qual é a diferença básica? Bloqueio criativo, você tem um norte pra seguir. Você sabe que você tem que fazer o cachorro bebendo água de coco na beira da piscina. Você sabe disso, entendeu? Só que você não sabe exatamente como você quer fazer esse cachorro bebendo água na beira das piscinas, entendeu? Então, assim, o bloqueio criativo ele vem disso. Você tem uma ideia, você sabe para onde você tem que ir, mas na hora de colocar aquilo ali, o negócio não tá funcionando, entendeu? Parece que sua cabeça não quer ir, entendeu? Você não tá afim. Você trava, né? No processo de execução mesmo. É isso que é o bloqueio criativo. A falta de inspiração o nome já diz. Você não sabe nem por onde você começa. Você não tem nem o assunto para você desenvolver, né? Então é como se a sua cabeça tivesse vazia mesmo, assim, ó. Tipo, você acordasse de manhã acéfalo, sabe? Assim, você levantou, você fala, gente, o que eu faço da minha vida? Quem sou, né? Isso daí a diferença. A falta de inspiração, eu acho que é uma coisa que muitas vezes acaba pegando muito mais para quem é artista, né? Artista independente, que tem ali uma linguagem própria de trabalho, do que especificamente bloqueio criativo. Porque na grande maioria das vezes a gente tem esse norte, né? Quando a gente trabalha com clientes. Agora, quando você tem que tirar a ideia do zero da cabeça, que é o que a Cris falou, é muito mais complicado, né? Porque você tem que parir tudo, né? E parir tudo é muito mais difícil. Você ter esse processo de inspiração, às vezes é muito mais difícil, assim. Acho que as ferramentas que a gente tem que usar para lidar com a falta de inspiração são quase as mesmas que a gente tem que usar para o bloqueio criativo, só que elas são um pouco mais nutritivas, né? Tipo, é uma questão de uma nutrição estética mesmo. Você vai lá, você vai procurar coisas que te inspirem, né? Você vai fazer movimentos para que você fique nutrido esteticamente ou filosoficamente, enfim, coisas que te agreguem coisas ali intelectuais, né, ferramentas intelectuais para você conseguir desenvolver aquele processo, né, aquele trabalho. Agora, quando é um bloqueio criativo, as ferramentas elas já são um pouco mais psicológicas mesmo, porque a gente tem que estar bem com a nossa cabeça em todos os sentidos ali, conseguir se desenvolver e colocar a mão na massa. E aí é mais complicado, porque se você não sabe o que
o que você tem que nutrir psicologicamente para que você consiga desenvolver as coisas, a gente também acaba esbarrando numa questão mais elitizada também, de certa forma, porque não é todo mundo que tem acesso à psicologia, né? Não é todo mundo que consegue fazer aí uma terapia e entender os seus processos. Por isso que também a gente tem muito aquela visão do artista perturbado, vamos combinar, né? Porque tem aquela fábula, né, do artista que tem os seus problemas ali e faz daquilo. Esqueçam essa história do artista perturbado, ela não é uma boa, né? Então, assim, se entender, perceber o que seu corpo fala, se você tá bem fisicamente, se você tá bem mentalmente, é muito importante para a questão do bloqueio criativo. Mas aí eu acho que eu já me estendi demais com relação a isso. E acho que a gente pode começar a falar como a gente destrava isso tudo. Lia, você estava falando uma parte interessante que é sobre o perfeccionismo. E o perfeccionismo, cara, eu já tirei da minha vida. Eu não tenho isso na minha vida, porque eu sinto que há muito tempo a coisa de o perfeccionismo era uma coisa assim que a gente lidava como uma coisa muito positiva, mas não é. E aí, essa coisa de perfeccionismo, a glamorização dessa parte, né, do perfeccionismo. Aí eu descobri que isso é o que é um problema, porque realmente, tipo, perfeccionismo, na real, não é um lugar bacana, porque você fica ali o tempo todo fazendo uma coisa que você não precisa mais fazer. Você fica caçando pelo em ovo. A realidade é essa. E uma coisa que eu sinto, por exemplo, você falou também de tempo, de prazo, que quanto mais tempo você tem, às vezes você fica ali firulando. Pra mim, quanto mais tempo eu tenho, eu penso, eu quero entregar o quanto antes pra mim mesma, pra eu ter esse tempo livre, porque se caso tiver alguma coisa que eu preciso resolver nesse meio tempo, eu tenho esse tempo livre. Então, eu já entreguei, já terminei o que eu tenho que fazer. Eu sinto que cada vez que eu conseguir colocar mais isso na minha vida de trabalho, isso foi me ajudando a tirar mais esse lugar dessa sensação ruim que a gente acaba tendo e gerando essas coisas dentro do nosso próprio organismo. Porque quando a gente tem uma coisa que a gente não falou, que é muito importante falar aqui, sobre a gente também chegar nesse processo do destrave. É isso que eu tô falando agora também, da gente tentar se destravar. Quando a gente fala desses dois lugares, né, principalmente o bloqueio criativo e também a falta de inspiração, que são essas duas coisas diferentes que a Lia veio aqui e colocou muito bem, a gente sente que, assim, o tempo todo a gente tem que entregar, a gente precisa mostrar que a gente é capaz e tudo mais. Então, eu sinto que a gente continua nesse mesmo lugar sempre. Então, pra gente não ter esse tipo de sensação, eu descobri no meu fazer artístico, no meu processo criativo, o que estava fazendo mal pra minha própria criatividade ali. E aí, eu encontrei algumas formas de fazer esse desbloqueio, de trazer pra gente aqui, humanizar esse lugar que é tão desumanizado dentro do nosso processo, que a gente é tão cobrado, né? Porque tem esse lugar da cobrança interna e externa, né? Da sua performance e tudo mais. Como assim? Você é criativo e tem bloqueio criativo? Oi, a gente é ser humano, não é máquina? Já começa por aí, né? E aí, como que a gente também nutre a nossa mente e faz também essa descompilação para a gente poder continuar sendo pessoas criativas e não tendo tantos bloqueios criativos e também usar bastante de ter inspiração. Então, por exemplo, para mim, hoje, eu coloco, assim, algumas regras, como, por exemplo, eu tenho que dormir bem, eu tenho que ter uma atividade física, gente, depois que não só minha coluna agradece, sim, ela agradece muito, porque uma das razões para eu ir pra academia foi, sim, a questão
com a minha coluna, mas eu descobri uma coisa maravilhosa, que quando você sai da sua bolha de arte, por exemplo, que é o nosso lugar que a gente está aqui falando, a gente aproveita para ver coisas diferentes, a gente tem contato com pessoas diferentes que não faz parte do nosso universo. Isso ajuda muito. Todo dia, quando eu vou pra academia, ultimamente eu tô indo de 3 a 4 vezes por semana, eu senti que eu me sinto mais criativa. Eu me sinto assim, caramba, naquele momento ali que eu tô fazendo lá a musculação, de repente vem uma ideia incrível. Aí sabe que eu penso, eu falo, mano, cadê meu caderno? Cadê meu caderno? Tem que anotar. E aí eu tô com o celular, eu coloco no bloco de notas. E aí uma coisa que eu criei, do bloco de notas, eu vou até mostrar. Eu criei o diário de ideias, né? E aí eu coloco todas as minhas ideias aqui nesse caderno. E eu coloco data também, pra eu não esquecer. E eu sempre tô lá olhando esse caderno, porque, gente, se tem uma coisa que eu não confio, é na minha cabeça. Pra lembrar de tudo, porque ao mesmo tempo que eu tenho ideias, eu esqueço às vezes. A gente tem esses lapsos de memória. Afinal de contas, a gente tem um sistema que a gente precisa dar conta de tudo, não só da nossa parte profissional, mas também de todas as outras áreas, né, que a gente tem na nossa vida. E aí, pra chegar numa parte que, assim, eu quero dar que é uma coisa que eu pratico na minha vida. Eu, assim, me sinto privilegiada pra caramba por falar isso, porque eu sei que a maior parte da população brasileira, que todo dia acorda às 5 da manhã, pega busão lotado, que tá pensando no seu salário pra sua comida, não pode fazer isso, gente. Eu tô falando desse lugar que eu conquistei como uma pessoa que decidiu viver da arte, depois de várias situações que eu vivi na minha vida, trabalhando no mundo corporativo e tudo mais. Eu gosto de falar disso aqui porque eu não sou essa pessoa que não tem o pé no chão. Eu entendo muito bem que esse lugar que eu tô foi uma escolha muito... teve várias camadas aí que muita gente não tem coragem de fazer isso. Eu sei porquê, né? A gente tem que pagar nossas contas. E aí, o que eu entendo com relação a esse meu lugar do privilégio de ser artista? Eu consegui, finalmente, colocar o ócio criativo em prática na minha vida. E aí, algumas pessoas vão perguntar, mas que raio que é isso de ócio criativo? Outro dia eu fiz uma enquete, Lia, no meu Instagram, para as pessoas, se elas queriam que eu falasse um pouco sobre ócio criativo. E algumas perguntas surgiram, tipo, mas o que é ócio criativo, né? E aí, o ócio criativo, antes de mais nada, eu tive a aproximação desse termo na época da faculdade, quando eu estava estudando. E aí, o autor desse termo é o Domenico de Masi. Eu não vou me aprofundar muito nele, porque, assim, realmente, eu passei por ele, eu tenho que voltar a estudar um pouco ele, mas eu acho tão interessante esse sistema de você parar esse momento para você também você se alimentar de ideias. Muitas vezes o ócio criativo ele é confundido com o descanso, e não é. O ócio criativo, ele é um lugar que você, por exemplo, de propósito, você faz coisas para você ter criatividade. Então, por exemplo, você ir a um cinema, você ir numa exposição, você sair para se inspirar com coisas que possam te trazer criatividade. E aí eu tava lembrando que há poucos dias eu fui pro João Rock, um show que aconteceu no interior de São Paulo, para quem não é daqui de São Paulo, lá em Ribeirão Preto. E fazia muito tempo que eu não curtia um evento. E falei, esse aqui vai ser meu ócio criativo. E foi, porque quando você tá num lugar assim, por exemplo, como um festival, um evento que não tem a ver 100% com o que você faz, que é ali a pintura, né? No nosso caso, a pintura. Mas você tá ali no universo que faz parte do seu universo, que é um universo artístico. E aí, o que eu absorvi desse lugar? Eu comecei a ver os palcos, a disposição do ambiente, a cenografia, como os artistas se colocam
no palco, como que eles se apresentam, como que é as edumentárias dele, como que eles falam, como é que se apresentam. Eu tava ali curtindo, mas eu olhei para aquilo e falei, nossa, esse é meu ócio criativo desse momento. E o ócio criativo, gente, propositalmente, você pode estar fazendo aí uma dica minha, que eu acho que a maioria de nós acaba fazendo também. De repente você tá assistindo um filme, uma série, você pode fazer isso. Não tô falando aqui pra vocês irem, vou fazer meu ócio criativo, vamos pegar uma nave espacial e ir pra um lugar que a gente não tem grana pra fazer isso. Não é isso, gente. Faça aquilo que dá pra você fazer. Mas, nesse momento, o ócio criativo, ele tem que ser uma coisa propositada pra você ter criatividade, mas que também tem esse seu momento de dispersão, que também é um momento de descanso, mas não necessariamente aquele descanso que você fala, agora eu vou parar tudo mesmo, vou jogar minha perna pra cima e não quero saber mais de nada. Porque se confunde muito esse rolê, né? E essas são algumas práticas que eu coloco na minha vida, justamente para eu trabalhar esse lugar triste, que é o bloqueio criativo, que infelizmente é um tema, é um assunto bem assustador, assim, para muitos de nós que trabalham principalmente com a mente, que a gente tem que estar entregando e falando e trazendo coisas para o nosso universo da criação. E você, Lia, o que você tem a acrescentar sobre isso? Isso que você falou sobre o ócio criativo faz muito sentido, assim, porque às vezes a gente tá assistindo um filme tão despretensioso, né? Tipo, e você vai vendo a cenografia, mas eu acho que também tem um pouquinho a ver com sensibilidade, sabe? Essa questão. Porque tudo que a gente faz nos momentos de descanso, às vezes, não tudo, né? Mas eu acho que tudo à nossa volta pode ser inspirador, tudo depende do jeito que você olha para as coisas, né? Então, quando você fala, eu vou assistir uma série e tal, também vai da sensibilidade de quem está assistindo a série, de observar a fotografia, de observar as cores que estão sendo passadas ali. Então, por exemplo, tem algumas séries que eu assisto. Gente, eu assisto um monte de tranqueira, tá? Assisto um monte de coisa aleatória, mas eu presto muita atenção em fotografia. É uma coisa que me prende muito. Em- eu presto muita atenção. Então, assim, as cores da série me chamam a atenção e essas coisas me cativam também. Então, já teve filme, por exemplo, de eu começar a assistir e eu não consegui terminar por conta da fotografia, de eu olhar e falar, mano, não dá, não tô conseguindo, não tá rolando, sabe? Mas, por exemplo, tem algumas séries que tem uma fotografia tão maravilhosa que eu falo, gente, eu só preciso assistir porque é tão inspirador. Você vai ver a paleta de cores do negócio, sabe? Os filtros que são usados. Mas é tudo uma questão de percepção, né? Então, também tem isso. Você fazer o seu ócio ser criativo também vai um pouquinho. Já, requer um pouquinho de esforço nesse sentido. E é por isso que é um ócio criativo, né? Que não é pura e simplesmente um descanso, como a Cris falou. Porque se você só pega, senta ali, joga as pernas pra cima e não presta atenção em nada, você só quer um negócio pra você desopilar o cérebro, né? Então você não precisa prestar atenção nessas coisas, sabe? Então é bem isso. E aí, uma coisa que eu queria lembrar também que é legal, que não tem nada a ver com ócio criativo aqui, mas muitos momentos da nossa vida, do dia a dia, coisas do dia a dia básico. Quantas vezes, eu quero que vocês comentem aqui, pra gente saber também. Quantas vezes você tá no banho? Quantas vezes você tá lavando uma louça? Quantas vezes você tá lá varrendo a casa? De repente, meu Deus, surgiu uma ideia fantástica. Uma coisa assim que... quero fazer. Vou colocar naquele projeto que ali eu tô desenvolvendo, sabe? Que também ajuda, sabe? Esses momentos de pausa, sabe, Lia? Total, é bem isso mesmo, assim. Então, eu geralmente acabo me engajando com coisas que me levam mais para esse lado. Lógico, né, gente? Tem coisa que a gente só assiste porque a gente quer fazer qualquer tranqueira e só quer colocar um botão de pausa no cérebro Mas ali. aí, amiga, é aquele lugar do vamos Do jogar descanso. a perna pra cima, eu quero fazer Exatamente. nada. E Entra vamos, no só lugar de segue. descanso. Aí é descanso. Aí não é Exatamente. algo que a gente tá fazendo propositadamente pra gente ter criatividade, né? Sim, mas às vezes, dentro desse lugar do descanso, pode vir
uma inspiração sem você perceber. Eu comecei essa semana, já tava ouvindo fazia tempo a galera falando, mas eu não tinha assistido ainda porque eu não tenho, acho que é Crunchyroll, o nome do aplicativo, não, do streaming, que é um streaming só de anime. Então, eu não tenho ele, mas estou pensando seriamente em ter depois dessa. E graças a Deus a Netflix disponibilizou, então minha vida ficou mais fácil, que era o Diário de uma Apotecária. Gente, gente! Vocês não estão entendendo. É absurdamente inspirador, porque tem uma estética muito rica, é muito lindo. Não é aquele anime que você assiste ali numa segunda tela, sabe? Enquanto você tá fazendo qualquer coisa. Eu não sei se as pessoas costumam fazer isso geralmente, mas eu faço. Enquanto eu tô trabalhando, eu tenho uma aba ali aberta. Ah, eu sou Na essa aí tela. também. Eu sou essa pessoa que tem essa segunda tela ali aberta, quando não é um podcast que eu tô ouvindo, enquanto eu tô desenhando, criando, Justamente. enfim. Justamente. E o Diário de uma Apotecária não é para isso. Por quê? Porque ele é muito rico. É o tipo de anime que você tem que assistir degustando mesmo, Ah, sabe? então, isso que é legal que você falou, porque tem coisas que a gente precisa sim prestar atenção mesmo. Ali, É dedicar esse lógico. tempo. Mas aí entra naquilo que a gente tava falando, né? Tipo, vai da sua sensibilidade. Pode ser que uma pessoa assista e não veja toda essa riqueza que eu tô falando. Ah, Mas se amiga, mas você é um. assim, aí é naquele lugar também que a gente sabe que, pelo menos assim, vai, boa parte do grupo de pessoas do nosso recorte artístico tem um olhar diferente para as coisas. Não vai olhar com o olhar mais de uma pessoa que não tem esse lugar apurado, né? Porque, por exemplo, eu sempre é difícil assistir coisas comigo. Quando tem gente. Eu não sou a pessoa narradora, não sou essa pessoa que fica falando ali enquanto a gente tá assistindo. Eu gosto de prestar atenção nas coisas. Mas, geralmente, quando alguém me pergunta de alguma série, filmes, qualquer coisa do tipo, algum audiovisual que tá sendo ali apresentado pra mim, eu não vou responder, às vezes, simplesmente pela história narrativa. Eu sempre vou falar meu Deus, aquele corte. Você viu aquele corte? Ninguém viu o corte, Não só é, eu vi. exatamente. Entendeu? Ai, Sabe? aquele Então, brilho, aquela cor. Você viu a paleta? Sabe? exatamente, é isso, sabe? Então, assim, pra mim, os filmes, as séries, os animes me pegam muito pela questão estética, né? E o que eu achei muito maravilhoso no Diário de uma Apotecária é que ele tem uma pegada, uma estética que lembra muito do Estúdio Ghibli. Então, já diz muita coisa falar sobre isso, porque é muito elemento, é muito pensado, é um cenário lindo, os personagens são muito bem desenhados, sabe? Não tem aquela. Ai, gente, É um desculpa, tá? simples, mas é legal falar disso, porque é um simples muito bem elaborado. Mas assim, tipo, eu vou falar uma coisa que muita gente pode ser que me odeie por conta disso, porque eu sei que tem um monte de gente que é totalmente apaixonado, mas não tem uma pegada Dragon Ball Z, sabe? Ah, é isso, né, gente? É porque tem o qual que é o propósito também, né? Tem isso. Então, é totalmente diferente, sabe? É lindo. Pra começo de conversa, não tem luta, né? Já começa por aí, não tem nem meia luta. Então a gente tá falando de uma série, um anime que não tem luta, não tem corre-corre, não tem personagem mágico, né? Então, assim, é totalmente avesso, assim. Sabe aquela coisa que você fala, nossa, tinha tudo pra ser uma droga? E é muito maravilhoso? É simplesmente a história de uma menina que é muito boa em desvendar mistérios e ter um pensamento lógico absurdo e ideias incríveis e ser extremamente inteligente em um momento onde mulheres eram colocadas ali como só bonitas, sabe? Então, assim, é lindo. É maravilhoso. Assistam. Mulheres, vocês vão amar. É muito foda. Mas, assim, é um negócio que serve justamente como esse processo de ócio criativo, né, que a gente estava falando. Mas aí, vamos falar um pouco, né, o ócio criativo, ele faz parte de um desses destraves, mas além disso, eu quero trazer também outras dicas, né? Porque hoje a gente está muito condicionado ao visual ali dentro do audiovisual, das redes sociais e tudo mais, né? A gente pega, vai descansar, vai assistir um filme, vai assistir uma série,
muita gente tem deixado os livros de lado. Eu tô me colocando, tá, gente, dentro desse lugar, inclusive. Mas eu tava percebendo esses dias que o momento onde eu era mais criativa era o momento que eu lia mais. Por quê? Porque numa leitura você monta os personagens na sua cabeça, você monta os cenários na sua cabeça, né? Não é nada te entregue de mão beijada, sabe? Quando você lê uma história, você tem que criar tudo. Por mais que o narrador conte pra você como é que é o cenário, fale as características do personagem, o personagem que você monta é totalmente diferente do personagem que seu amigo monta, entendeu? Pode ter ali as características principais iguais, vamos colocar, porque o autor colocou lá que o personagem era ruivo de sarda. A base é essa para os dois, mas como é o seu ruivo de sarda, não é igual ao ruivo de sarda do seu amigo, sabe? Então, isso faz com que a gente seja mais criativo. Então, eu acho que se cercar de livros, sabe? De uma leitura. E não precisa ser uma leitura científica, uma leitura incrível. Não, eu tô falando de leiturinhas mesmo, sabe? Você lê ali um livro, uma crônica, uma poesia, a letra de uma música que seja, sabe? Te faz mais criativo do que só consumir o que já é dado pronto, sabe? Porque tudo que a gente tá recebendo hoje em dia é muito matador de criatividade, sabe? Então eu vejo os livros também ali como as leituras, nem que sejam básicas e simples, como um também impulsionador de criatividade, sabe? Porque você é obrigado a criar tudo dentro da sua cabeça, não é nada dado de mão beijada pra você, assim. E, e aí eu vou trazer diquinhas, inclusive, de leitura pra vocês. Gente, é tudo livro muito fácil de achar, tá? Vocês acham PDF na internet. Mas eu acho que todo mundo que é criativo já deve ter ouvido falar dele, que é o Roube como um artista, né? Qual a diferença do roubar como um artista? Inclusive, vou trazer assim um dado histórico artístico para vocês aqui. Nada mais é do que uma antropofagia, tá? Então vamos lembrar lá do modernismo, do movimento antropofágico, né? Qual era a base do movimento antropofágico? Era você pegar aquilo que fazia sentido dentro de uma outra vertente artística e aproveitar para o seu trabalho. Essa é a base da antropofagia, né? E o hobby como um artista é justamente isso, né? É você olhar as coisas, mas fazer a seu modo, não é uma cópia, né? Porque a gente sabe que a gente não tem como mais inventar a roda, ela já foi inventada, né? Então, assim, é meio que um guia de como você observar as coisas a seu redor e fazer a sua forma. E não ser uma IA, né? Que só vai ali emulando o que ela é alimentada. É você criar o seu estilo, criar a sua linguagem com base em coisas que já estão pré-fabricadas ali, né? Elas já existem, só que você vai usar ela à sua forma. E o Austin Kleon, que é o cara que escreveu esse livro, ele tem mais 2 livros que são dessa mesma série. O Hobby como Artista é o primeiro deles, que ele dá 10 dicas para como nutrir a criatividade. Inclusive, é o título do livro, né? 10 dicas sobre criatividade. Na capa do livro mesmo, gente, já tem essas 10 dicas, pra vocês terem uma noção, sabe? Então, assim, é um livro que ele não pede nem pra você ler ele incompleto, sabe? Se você pegar a capa do livro, você já vai ter ali na mão. E uma das coisas que a gente falou, que a Cri falou, né, é use as mãos, né? Tipo, tá fazendo as coisas com as mãos ali. Porque, gente, tem que sair das telas, não tem jeito, sabe? E tem que sair da zona de conforto também, porque a gente tem que se dar o direito de testar coisas novas. A criatividade não tá na mesmice. Não tá. O que a Cris falou de circular por ambientes diferentes, para ver outras realidades e afins, faz parte de aumento de repertório, né? Então, assim, quanto maior o seu repertório, melhor você vai ser, mais criativo você vai ser. Se você se alimenta só de arroz, feijão, seu corpo vai sentir falta dos outros nutrientes, não vai? A criatividade é exatamente a mesma coisa. Se você ficar ali só no arroz, feijão, ou seja, só rolando feed, né? Só escutando as mesmas coisas, só conversando com as mesmas pessoas, vai faltar nutriente. Total. E, cara, isso que a Ali acabou de falar, minha gente, eu
acabei não comentando, deixando um pouquinho para cá. Um hábito muito importante das nossas vidas, que a gente já acorda pegando nosso celular. Isso acaba com a nossa criatividade, nosso cérebro, já para começar. O hábito da leitura, né, que nem a Lia trouxe essa referência incrível, eu costumo, agora não tô fazendo isso mais, também como todo mundo, pegar o celular, primeira coisa, e já ver o que tá acontecendo na internet, por exemplo, ou responder alguém no WhatsApp. Eu pego um livro para ler. E não necessariamente, às vezes, pode ser um livro de poesia. Pode ser uma coisa leve, gente. Uma coisa só pra te dar aquele plus no seu cérebro. Tipo, nossa, que legal. E, gente, leitura é uma prática que realmente, assim, precisamos ter. A gente sabe que o nosso país é muito decadente nessa parte e tudo mais. Mas quando a gente tem o hábito de ler, realmente, a gente começa a criar mundos na nossa cabeça. E isso a gente pode aplicar na nossa vida, né? Como essa dica que a Lia deu do Hobby como artista, que eu também tenho que ler, que eu ainda não li. E eu estou bem, assim, na expectativa de ler para saber como que é essa história, né? A Lia trouxe uma informação aqui também, que é sobre uma coisa que eu tinha comentado, sobre a coisa da gente fazer coisas manuais. E há algum tempo atrás, a minha dica que eu quero deixar aqui para vocês é o perfil do Tira do Papel. O Thiago, né, que é a pessoa que é responsável pelo Tira do Papel, ele tem um perfil no Instagram, ele tem um canal no YouTube, e por muito tempo eu ouvi um podcast que ele tem com um amigo dele, que é engraçado o título, né? O título do podcast é Pode Crer, e ele tem o projeto Tira do Papel, e o Lucas Morello tem o projeto Bota na Rua. E aí, com esses nomes todos, né, e vocês ficam pensando, caramba, né, Tira do Papel. Quantas vezes a gente tem uma ideia que a gente não consegue tirar do papel? A gente fica lá. Eu vou fazer, uma hora eu vou fazer, uma hora eu vou fazer. E aí, no Tira do Papel, uma coisa que eu achei muito interessante, até na estética do Thiago, quando ele vem falar com a gente, ele vai pro analógico. Ele não tá falando apenas do digital, ele usa o digital como uma ferramenta. Mas tudo que ele traz, muitas vezes, é feito à mão, é cortado, dá um certo trabalho. E eu sinto que, por exemplo, muitos dos momentos meus criativos, principalmente falando agora desse movimento todo, né, complexo da vida, trazendo pra cá também essa história de IA, parece que tudo é um botão que você aperta e sai, e é tudo lindo, e tudo vai ficar perfeito. Não, gente, tem uma galera por trás trabalhando, como a gente, eu e a Lia aqui, para essas coisas acontecerem. Então, existe sim toda essa nossa preocupação, por isso que a gente está trazendo essa informação aqui para vocês sobre o bloqueio criativo. E aí eu sinto que quanto mais a gente faz coisas à mão, a gente é mais criativo, a gente tem mais ideias, a gente sente mais tranquilidade até para desenvolver as coisas. É por isso que, como artista, mesmo eu dominando vários tipos de ferramentas, inclusive o digital, eu sempre volto pro papel. Eu sempre tenho que ter um lápis e um papel para desenhar. Eu sinto muito. Mas, galera dessas próximas gerações que estão aí, essa aqui é para vocês. Cara, sai um pouco desse rolê de ficar só rolando o dedinho no celular. Pegue um papel, pegue caneta, pegue lápis, desenha, escreva ideias, porque a escrita também faz com que a gente tenha ideia, sabe? Então, assim, isso desse movimento do Tira do Papel que o Thiago fez, né, que ele traz aqui nesse conteúdo que ele criou, me faz refletir também muito sobre a minha própria criatividade. Então, essa é a minha dica também para cá, né, para nossa troca de ideia aqui nesse episódio. E basicamente eu queria também saber de vocês aí, né? Nós queremos saber se vocês também são essas pessoas que têm muito problema com o bloqueio criativo, né?
É isso que você falou, né, de papel também, gente. Uma dica que eu vou dar, inclusive foi uma dica que eu peguei no último evento que eu fui, né, que fez parte de um momento de ócio criativo, inclusive, assim, porque aqui em Sorocaba, pra quem não sabe, tá, gente? Sou de Sorocaba. E aqui em Sorocaba tem um Sesc. E na última quinta-feira do mês, geralmente, eles fazem um evento que chama Ilustradoria. E o que é esse evento? É um evento onde vem um ilustrador ou um animador, alguém, um criativo, né? Alguém ali do mundo das artes, falar um pouco sobre a experiência, como é que começou, seus principais trabalhos, enfim. E é sempre muito inspirador, assim. O primeiro que eu fui foi com o Vitor Cafage, apenas. Então, assim, já fiquei completamente apaixonada. Para quem não sabe quem é o Vitor Cafage, assistam Turma da Mônica Laços e vocês vão descobrir, tá? A história é dele. Inclusive, Turma da Mônica Laços, mais uma dica. Acabou de chegar na Netflix. Então dá para assistir, tá, gente? Quem não assistiu, vai na Netflix e assiste. Mas é uma graphic novel da Turma da Mônica, né? Que faz parte de um projeto muito legal do estúdio Maurício de Souza. Gente, tem muita coisa legal. Muito. Várias historinhas incríveis. E o Laços, eu acho que foi a primeira, né, amiga, que saiu das graphic novel? Eu não lembro qual que foi, mas não é uma. É uma das primeiras. É uma das primeiras, assim. E tem uma estética linda, é lindo, lindo, lindo. E o Vitor Cafage desenhou e escreveu a história, então, tipo, é lindo. E a Lu Cafage, que é a irmã dele que pintou. Então, gente, é tudo, né? E essa foi a minha primeira experiência. E essa última experiência foi com a Nath Greco, que é uma ilustradora que trabalha 100% no analógico, né? Então, assim, os trabalhos dela são todos feitos à mão mesmo. E não é que quando a gente vai pro digital a gente não faz o à mão. A gente tá fazendo à mão, mas é diferente você sentir a textura dos materiais, você colocar a mão na massa, você testar coisas, né? E ela falou uma coisa ali que é muito verdadeira, que é tenha materiais baratos, né? Porque também tem isso. As pessoas ficam achando que precisa ter os materiais mais incríveis, as coisas mais maravilhosas. Só que, ao mesmo tempo que você tem que ter isso quando você é um artista profissional, que você vai entregar um trabalho, que você tem que ter bons materiais para você entregar esse trabalho que foi vendido físico, você também tem que ter materiais escolares e de teste para você treinar coisas, porque senão você fica morrendo de dó. Você fala assim, eu vou usar essa caneta, mas essa caneta custa R$ 1.000, eu não quero usar essa caneta para fazer teste. Então você não vai usar? Mas vai lá, gente, tem uma canetinha de 10 contos, sabe aquelas canetinhas tranqueira? Compra uns negócios tranqueira, entendeu? E usa as coisinhas tranqueira, porque você vai testando, você vai entendendo as texturas, você vai descobrindo coisas novas com esses materiais baratinhos, sabe? Porque se a gente fica só nos materiais caros, rola dó. E não pode ter dó quando o assunto é criação, sabe? Então essa é uma dica também que eu vou trazer para vocês, além dos livros, tá? Tenha materiais de cunho duvidoso. Não tenha dó de gastar os materiais, sabe? Não tenha, vou ter que fazer esse trabalho inteiro com aquarela. Mano, você tem canetinha, você quer misturar? Mistura! Tem lá. Gente, já teve trampo meu que eu queria um efeito cintilante e eu não tinha como fazer. Eu fui lá, peguei maquiagem e passei por cima, entendeu? E deu o efeito que eu queria, depois eu passei um fixador. É sobre isso, sabe? Você pegar as coisas que você tem ali na sua mão e colocar em prática. Eu tô falando isso pra vocês, mas também é pra mim, porque faz uma cota que eu não faço essas coisas, sabe? Eu saí desse dia, dessa palestra, louca, completamente enlouquecida, falando, meu Deus, eu preciso arrumar meu ateliê urgente, porque eu preciso colocar a mão na massa. E é sobre isso. É isso aí, minha gente. Se você chegou até aqui, põe a hashtag Somos Criativos. Exato, gente. Bora tirar as coisas do papel, bora colocar a criatividade em prática, bora se nutrir esteticamente, criativamente, ler um livrinho de vez em quando, entendeu? Nem que seja um livro infantil, tá? Uma outra dica, vai na seção de livros infantis de uma livraria, só pra você sentar e olhar. Porque uma coisa é você ter um livro na sua mão ali, vendo aquelas ilustrações, e outra coisa é você estar no feed do Instagram, olhando coisa que você
vai chegar para você ali. E vamos combinar que hoje em dia tem tanta coisa, porque nem o Pinterest te ajudando mais, né? Aí eu tenho uma dica máxima. Saiam daqui, vai viver a vida real, galera. É sobre... A gente precisa de coisas reais, pegar, sabe? Ter essa experiência, trocar ideia um com os outros, né? Porque isso também, aumenta o repertório. A internet é uma possibilidade, uma das, mas o mundo é muito maior que isso. E Lia, chegamos a mais o final de um podcast. Ué! E, gente, esse é o 11º episódio. Nossa, você tem noção do que é isso? A gente tá comemorando, sim, porque, cara, desde o dia que a gente criou, né? A gente botou muita energia, estamos até agora aqui botando energia pra vocês. Esperamos que vocês estejam aí sentindo a energia que a gente tá passando aqui. A gente gosta muito de fazer esse podcast, a gente acredita muito que através dessa troca a gente vai ajudar muito mais pessoas, né? Assim como nós, que a gente fica aqui sempre pensando em possibilidades de fazer as coisas de uma forma mais calma e tranquila e tudo mais. Mas é isso, né? Tipo, a gente tá falando aqui, eu e a Lia conversando, mas a gente sabe que do outro lado daí sempre tem alguém precisando dessas dicas, dessas trocas de ideias que às vezes pensa, putz, eu não tô sozinho, não estou sozinha. É sobre isso. É isso, gente. Então, vamos lá para os nossos pedidinhos de sempre, né, gente? Se chegou até aqui, vai lá, segue o podcast se você não segue ainda a gente no Instagram, no Spotify, no YouTube. Se inscreva, né, no YouTube. Se inscreve também no Spotify. No Spotify a gente se inscreve? Não, a gente segue. A gente segue no Spotify e a gente se inscreve no YouTube. Exato, gente. Então façam isso, entendeu? Faça esse rolê todo pela gente, que a gente agradece muito. A gente pede aí para vocês compartilharem, darem a voz aí do nosso podcast para mais pessoas. Mandem para pessoas que vocês acham que precisam aí de ajuda para driblar esses processos, né, monstruosos da falta de criatividade ou do bloqueio criativo. E se vocês tiverem mais coisas que vocês querem saber, contem pra gente, entendeu? Deixa ali um comentário no nosso Spotify, deixa ali um comentário no nosso Instagram, que a gente solta cortezinho do podcast direto e reto ali nas outras redes. Então, só venham com a gente, que a gente ainda é um podcast bebê. Então, precisamos de toda ajuda. É isso aí, gente. A gente conta com a ajuda de vocês, com esse movimento de vocês virem até aqui e fazer exatamente tudo isso que a Lia falou, porque é assim que a gente vai conseguir chegar até em mais pessoas. Beleza? A gente vai ficando por aqui e até o próximo episódio. Tchau, uma beijo pra vocês. Tchau!